28 versículos da Bíblia, sobre missões, para culto de missões. No Salmos 96, versículo 3, diz assim: Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. No Salmos 67, versículo 2, diz assim: Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação, entre todas as nações. Em Isaías 6, versículo 8, diz assim: Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou. Envia-me. Em Isaías 49, versículo 6, diz assim: Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Em Isaías 52, versículo 7, diz assim: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: O seu Deus reina. Em Jeremias 1, versículo 7, diz assim: O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Em Jeremias 1, versículo 8, diz assim: Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Em Mateus 10, versículo 16, Jesus Cristo disse: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Em Mateus 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em Mateus 28, versículo 19, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus Cristo disse: Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Em Marcos 3, versículo 14, Jesus, então, designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas 4, versículo 18, Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Em Lucas 4, versículo 19, Jesus disse: E proclamar o ano do favor do Senhor. Em Lucas 10, versículo 1, diz assim: O Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Em Lucas 10, versículo 2, diz assim: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em Lucas 24, versículo 47, diz assim: E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Em João 20, versículo 21, Jesus Cristo disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 9, versículo 15, diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, israelitas. Em Romanos 10, versículo 13, diz assim: Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10, versículo 14, diz assim: Como, então, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Em Romanos 10, versículo 15, diz assim: E como pregarão se não forem enviados?
Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Em Romanos 15, no versículo 20, Paulo disse: sempre fiz questão de pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Em 2 Coríntios 5, no versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em Filipenses 2, no versículo 15, diz assim: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Em Filipenses 2, no versículo 16, diz assim: apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente,